Saúde da igreja, gloriosa paz do Senhor. Vamos levantar, amados, iniciar a escola bíblica. Aleluia. Pai santo e justo, Deus de fogo, Deus de poder. Somos gratos, meu Pai, por estarmos na vossa gloriosa presença. Somos gratos, meu Pai, pelo dia que o Senhor nos entregou. E assim, Pai, nesse momento, nós pedimos, Pai, venha da vossa graça, meu Senhor amado. Abençoe os teus servos que estão a caminho, que possam, meu Pai, vir em paz para a vossa casa. E nesse momento, meu Pai, apresenta aqueles que se encontram em casa, Pai, pensando em vir ou não para a vossa casa, para glorificar o nome do Senhor. Pai, abençoa, derrama da tua graça, eles possam ter o desejo de vir para a vossa casa para glorificar o vosso nome e aprender mais de ti através do Espírito Santo. Abençoa, meu Pai, o pastor Vicente, no qual vai dar aula esta noite, que o Espírito Santo livre o seu coração, e assim, meu chamado, manifestar a vossa graça, em nome de Jesus. Amém. Pastor Vicente. Isso. Saúde a igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Vamos, então, à nossa escola bíblica de hoje. Nós estamos estudando na revista da CPAD, terceiro trimestre de 2025, lições bíblicas. O tema desse trimestre é a igreja em Jerusalém. O tema desse trimestre é doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. A lição de hoje é a lição de número 12. O tema da lição é o caráter missionário da igreja de Jerusalém. Nossa aula está acontecendo na sede PRRCE, hoje 22/9/2025, a partir das 19 horas. Pastor Vicente Félix, Igreja Pentecostal Renovação dos Emidos, no Ceará. Pode passar. Textuário, vamos ler todos juntos. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Atos 11:20. Pode passar. Os objetivos da lição de hoje. Primeiro, destacar o papel da dispersão cristã na expansão missionária da igreja primitiva. Quando diz aqui, irmãos, o papel da dispersão, né, que é o que nós vamos destacar hoje nessa lição, a dispersão é espalhar. Eles foram espalhados, né? A igreja estava muito concentrada em Jerusalém, e quando a perseguição permitida por Deus se levanta, eles saem por vários lugares. E a palavra diz que eles saíram pregando o evangelho, né? Então, dispersão é isso, é espalhar, tá certo? Dispersos por vários lugares, tá? E não era um plano da igreja lá naquele momento, mas a perseguição acabou levando eles a fazer missões. Foram para outros lugares fazer a obra do Senhor, né? Isso é importante para nós avaliar nos dias de hoje. Enfatizar a importância da contextualização na mensagem do Evangelho para diferentes contextos culturais, sem, contudo, perder sua essência, né? Então, nós vamos enfatizar também nessa lição a importância da contextualização, né, da mensagem. O que é isso? O contexto, né, bíblico, daquilo que o Senhor nos mandou falar, né, diante das diversas culturas, né? Em outros países e até no nosso país também, né? Nós temos um país muito grande que tem uma diversidade cultural também muito grande, né? Mas aqui olhando mais para outros povos, né? Que tem muitas vezes hábitos, costumes, né? Muito diferentes, né? De um país para o outro. E a mensagem do Evangelho, ela é universal. A mensagem de Deus é para todos os povos, e a igreja não pode levar em conta as questões culturais, colocar a cultura acima da palavra de Deus. Na palavra de Deus, o que Deus pede para um povo, pede para outro povo, tá certo? Isso nós vamos avaliar nessa lição. 3, valorizar a prática do discipulado como base para o crescimento saudável e a manutenção da identidade da igreja. Então, toda igreja, todas
aqui falando de denominações, né? A Igreja de Cristo e as denominações devem valorizar o discipulado, né? E não só entender que é uma coisa boa e não praticar, não, tem que praticar, né? O Senhor Jesus mandou ir de pregai, ir de ensinai, tá? Depois ele também manifestou o poder de Deus e ele mandou também ir curar os enfermos, libertar, né, os oprimidos, tá? Então a igreja tem esses 3 pontos, né, de serviço: pregar, ensinar e manifestar o poder de Deus. Mas cada um tem sua importância, mas o discipulado, que é mais basicamente o ensino da palavra, o estudo, né, a igreja deve valorizar e deve praticar, porque é estudando a palavra de Deus, né, que nós vamos entender melhor o Senhor nosso Deus, né, vamos ganhar, vamos dizer assim, uma forma, né, de servir a Deus. E a própria palavra diz para nós crescer na graça e no conhecimento. Graça é espírito, é oração, é contato com Deus, é consagração, é aquela intimidade no espírito com Deus. E conhecimento é saber mesmo o que Deus está falando através das letras, né? E aí a gente coloca sempre esse ponto que é importante. Mesmo uma pessoa que não sabe ler, né, ela tem hoje a Bíblia em áudio, ela tem estudos em áudio, né? E o próprio Deus diz também: quem tem ouvido, ouça, né? Então, de forma que ninguém pode dizer: eu não aprendi porque eu não sei ler, eu não aprendi porque eu não enxergo, eu não aprendi porque eu não tenho audição. Hoje tem recursos para todas as dificuldades, né, que as pessoas têm para entender as coisas, tá bom? Então, assim, a igreja precisa sempre valorizar e praticar o discipulado. Então, nós temos aqui o discipulado. A gente tem uma ideia assim, basicamente aquele discipulado para o novo convertido, que é um discipulado também para quem vai se batizar, e pronto. Não, o discipulado também é a doutrina, é a escola bíblica, é tudo que é ensino, tá certo? O que nós estamos fazendo hoje aqui é uma forma de discipulado, é uma forma de aprender, tá bom? É isso, pode passar, por favor. Leitura bíblica em classe, nós vamos ler Atos 11, 19 a 30, né? Já vai estar na tela aí, eu vou ler um versículo e a classe lê o versículo seguinte, pode passar. Versículo 19 diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, somente aos judeus. Então aqui foi uma forma de evangelização também, né? De anunciar Jesus por essas regiões, tá bom? E o foco foi os judeus. Pode ler. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para a Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Esse eu vou ler. E os discípulos determinaram mandar
cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que havia na Judéia. Agora todos juntos, o que eles com efeito fizeram, enviando aos cristãos por mão de Barnabé e de Saulo. Amém. Vamos à introdução. Como o evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria, dentro do Império Romano. Conhecer esse fato é relevante porque, pela primeira vez, cristãos de Jerusalém levam a mensagem da cruz aos gentios fora das fronteiras de Israel. Amém. Então nós podemos ver um mapa aí, né? Que por causa dessa perseguição eles foram dispersos, então eles saíram fugindo para diversos lugares, e aqui aparece um dos lugares, a Antioquia, né? Uma importante cidade da Síria dentro do Império Romano, né? Então toda essa região era controlada pelo Império Romano, e aqui aparece, vamos dizer assim, a primeira nota assim, bem significativa dos cristãos fora de Jerusalém já fazendo a obra do Senhor, já tinha ali confesso em Jesus, né? E assim é o que o Senhor Jesus pediu, né? E recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha, né? Tanto ali em Jerusalém como em Samaria, Judéia e até os confins da terra, né? Então, aqui estava se cumprindo a vontade do Senhor, apesar de que de uma forma assim meio que forçada, né? Entendeu? Deus permitiu a perseguição. E aqui tem um detalhe para nós, irmãos, que quando Deus nos chama para uma obra, para um lugar, para uma região, é o desejo de Deus, Ele vai trabalhar, né? E que esse trabalhar não seja assim de forma, né, dura, né? Tá certo? Que nós estejamos atentos à voz do Senhor para a obra dele. Não vamos esperar acontecer algo doloroso na nossa vida para a gente despertar, né, para a obra do Senhor. Que Deus, o Espírito Santo, possa nos dar essa graça de entender a vontade de Deus nas nossas vidas. Vamos avante. Com o ingresso do Evangelho na cidade de Antioquia, a igreja dava seu primeiro salto na missão transcultural. Nesta lição, estudaremos sobre como o ID de Jesus é levado a sério por um grupo de cristãos refugiados, vítimas da perseguição que sobreviera a Estevão em Jerusalém. Amém. Então aqui a igreja está vivendo sua primeira experiência de missão transcultural. Por que transcultural? Tá? Cultura, ou seja, de uma cultura para outra. Eles, aqui o evangelho sai dos limites de Israel, da nação de Israel, e vai para outra região, outro povo, apesar de ser tudo dominado pelo Império Romano, mas eram culturas diferentes, tá? Então, quando nós saímos de uma cultura, por exemplo, Brasil, vai para qualquer outro país, a cultura é diferente. Então, isso chama-se de missão transcultural. Saindo de uma cultura, indo para outra cultura, mas mantendo a palavra de Deus como ela é, porque a palavra do Senhor é para todos os povos, né? E aqui é interessante que se cumprindo aquilo que o Senhor Jesus pediu, né? Ide, né? O ide, né? E as pessoas, tá? Aqui diz assim que nessa lição estudaremos sobre como o ide de Jesus é levado a sério por um grupo de cristãos refugiados, né? Esses cristãos aqui que estavam refugiados estavam ali se protegendo da perseguição. E aqui diz que eles levaram a sério, né? Eles não levaram a sério num primeiro momento a ordem do Senhor de ir, mas devido à perseguição eles foram. Agora, por que eles levaram a sério o ide do Senhor? Porque eles não foram lamentar o que eles estavam passando, o sofrimento que eles estavam passando, até risco de morte. Não, eles se dedicaram a pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Aqui também tem uma grande lição para nós, né? Às vezes nós nos encontramos em momentos da nossa vida, meus irmãos, assim, de dor, de sofrimento, num lugar que nós não gostaríamos de estar, mas ali tem pessoas, né? A gente vê essa experiência quando uma pessoa tem que ficar dias no hospital, por exemplo, né? Pessoas têm que fazer uma viagem que ela
não queria, mas Deus permitiu, ela vai estar num lugar, numa região, tá? Então assim, o cristão, nós temos que entender que no trabalho, na escola, em outra cidade, num hospital, em qualquer lugar, né? Teve caso de Deus permitir ao servo de Deus até estar numa cadeia, num presídio, para ele ir lá evangelizar, né? São coisas assim bastante estranhas, mas o grande interesse de Deus é que os homens ouçam o evangelho, que os homens aprendam de Deus, aprendam sobre Deus, e Ele vai nos usar, irmãos, né? E mais uma vez eu volto aqui para mim, primeiramente, para que estou ensinando, e para todos nós, né? Não vamos esperar acontecer algo doloroso na nossa vida para a gente, Deus queria que eu fizesse, que eu fosse, né? E teve que acontecer isso para mim vir, né? Então é melhor nós, Senhor, me dá graça, né? Me dá fé, me dá direção, né? Para fazer a tua obra, tá bom? Então aqui é uma grande, eu tenho para mim como uma grande lição, que apesar do sofrimento, eles sabiam que eles tinham uma missão, e com certeza eles entenderam que eles estavam ali porque o Senhor Deus queria que o evangelho fosse anunciado, né? Enfim, eles não se sentiram confundidos, né? Quanto aos problemas que estavam vivendo. Eles entenderam com certeza que ali era a ordem do Senhor sendo cumprida: ide e pregai, ide e ensinar. Pode passar. Se alguém quiser falar, levante a mão, tá bom? Para você comentar. O microfone está preparado aí, Silvio? Pode perguntar, comentar, fica à vontade, né? Esses crentes, mesmo sendo leigos, possuíam uma forte consciência missionária, e quando perseguidos não escondiam sua fé, mas a compartilhavam apontando sempre para a cruz de Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos dizer assim, isso daqui é a essência da igreja missionária, sabe? É a essência. O que é a essência? Tem que estar no sangue de cada cristão, sangue figurado, né? Tem que estar no sangue de cada cristão. Aqui diz que mesmo eles sendo leigos, eles não sendo, vamos dizer, doutores na palavra, mestres, né? PhD ou qualquer nível de intelectualidade ou de formação cristã, né? Eles tinham uma consciência clara de que eles deveriam testemunhar de Jesus, eles deveriam dizer que Jesus salvava, era o Salvador, era o Messias, era o Cristo, que Jesus veio, morreu, deu a vida, ressuscitou, tudo isso que o crente aprende rapidinho, né? Essas são as mensagens mais importantes, né? Às vezes a pessoa, ela fica pensando assim, quando eu fizer um curso de teologia, um curso de missões, um curso, uma formação, aí eu vou pregar, eu vou fazer. Não. Eu sempre olho também para aquela experiência na cidade de Gadara, quando Jesus expulsou os demônios daquele homem, né? Que vivia dominado 100% pelos demônios, né? Ninguém segurava ele, as correntes não seguravam ele, e aquele homem foi liberto, né? E a cidade expulsou Jesus por causa dos porcos, né? Que morreram, né? Então não entenderam, e, enfim, não quiseram Jesus ali. O Senhor Jesus teve que sair, e ele queria acompanhar Jesus. Aí o Senhor Jesus disse: não, você não vai comigo não, você fica aí para contar para os seus familiares, para as pessoas, o que Deus fez por ti, né? Então o maior testemunho, a maior pregação, irmãos, que um cristão pode pregar é o que Deus fez na vida dele. Às vezes as pessoas ficam querendo, né, criar uma coisa assim muito extraordinária e deixa de falar o mais importante, porque a religião cristã, e principalmente aquela que tem uma vida realmente voltada para o Espírito de Deus, a palavra de Deus, que vive experiências maravilhosas de entendimento, de conhecimento, de vida com Deus, de milagres, de transformação. Meus irmãos, esses cristãos têm um valor muito grande às suas mensagens, né? Tá? A gente não precisa ficar copiando de um e de outro, não, irmão. Tá? Você pode aprender com um e com o outro, eu aprendo, né? Os irmãos aprendem comigo, eu aprendo com os irmãos, com outros que estudam, mas na hora que você está falando, aquela hora é do Espírito Santo, aquela hora é da sua vida com Deus, aí a mensagem tem vida, as pessoas vão ser tocadas, né? Foi o que esses homens aqui fizeram, né? A gente vê hoje, lamentavelmente, irmãos, um evangelho da ostentação, um evangelho, pessoas, né? Só pensando em enriquecimento, em grandeza, né? E não é isso. Está aqui, a igreja iniciando, refugiada, ameaçada de morte,
numa terra estranha, né, a eles, mas a gente vê que eles aproveitavam todo momento para testemunhar de Jesus, né? E é isso, essa é a igreja do Senhor, irmãos, tá? Essa é a igreja do Senhor. Eu não sei se os irmãos que acompanham a internet estão vendo uma grande polêmica aí de uma cantora de outro país que está cantando no Brasil, louvando a Deus, e outros revoltados com ela porque ela disse que não cobra. Jesus disse para ela que não era para ela cobrar, e ela tem multidões ouvindo essa cantora, né? E muitos cantores e cantoras aqui do Brasil estão detonando ela, falando mal dela, né? Porque eles cobram muito, né? Cobram muito. Um cantor para pregar, para louvar ali meia hora, é 15, 20, 30 mil reais, né? Tá certo? Aí está aí a maior falação na internet. Mas é tão simples. Jesus disse: recebeis de graça e dai de graça, né? Só que é impossível que uma pessoa com dom, com talento, né, que prega, que louva, que ora e Deus opera, é impossível que alguém que a igreja não vai ajudar essa pessoa, que as pessoas não vão, que as pessoas vão abençoar, né? E ela testemunha, essa cantora, que um irmão aí, não sei se é empresário ou o que é, garantiu a ela, Deus falou com ele para manter ela mensalmente com um valor, né, altíssimo, tá? Altíssimo, que ela não tem necessidade de nada, mas ela diz: as pessoas sentem e cooperam e ajudam, mas eu não cobro, eu não estabeleço valor, e está certo. A Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário, né? Mas não da exploração, né? Então, infelizmente, irmãos, o evangelho, né, na vida de muitas pessoas se transformou puramente num negócio, né? Então isso não deixa de ser a verdadeira igreja. A verdadeira igreja, irmão, o que domina ela no sentido de missões, de evangelização, é ganhar alma, não é enriquecimento de nada. Agora, se Deus usa as pessoas para abençoar, para que as pessoas, né, tenham um recurso de se mover, de se locomover. Por exemplo, eu estava vendo uma cantora aí, não vou nem assim especificar não, mas uma pessoa, quando tem uma projeção, ele, por exemplo, tem uma banda, né, que toca, ele tem uma equipe, né, de som, de tudo, isso daí é 15, 20, 30 pessoas que acompanham, né? Então isso tem um custo, e é lógico que esse custo deve ser mantido pela obra, que ao mesmo tempo é por Deus, tá? Mas nunca a exploração, né? Então isso é que descaracteriza o verdadeiro sentido do evangelho na vida das pessoas e das missões, tá? Mas independente disso, nós temos que cooperar, e muito, com a obra missionária principalmente. Olha o que diz aqui, que eu estava comentando no Evangelho de Mateus 10:8: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Aí eu falei aqui que é o que o Senhor Jesus manda: de graça recebeste, de graça dai. Nós não podemos cobrar, irmão. Nós não podemos cobrar, tá? Nós não podemos cobrar. Eu até achei interessante um dia não, já tem mais de ano, um irmão que congregava aqui, eu estava levando ele para fazer um tratamento ali no Ratinho, empurrando a cadeira de roda. Eu ia e voltava com ele com a cadeira de roda, né? Se eu tivesse carro, eu levava e trazia, né? Mas eu ia e eu achava era bom, estava fazendo exercício, e um dia ele olhou para mim assim, a gente cansado ali, ele: pastor, por que o senhor não compra um carro? Eu digo: porque no momento não posso. Mas insistiu, ele disse: não, irmãos, é porque nós temos que esperar em Deus, tá? Eu não quero sacrificar a igreja agora, tá? Deus já me deu, Ele permitiu que eu ficasse sem, eu vou viver até o momento que Ele preparar. Não, mas o pastor tem que falar com a igreja, tem que falar com os irmãos. Eu não faço isso, irmão. Eu não estabeleço para a igreja meta financeira, não. Eu ensino a igreja a ser fiel, dízimo, oferta, contribuições, nas doações, e a igreja tem sido sim. Não, mas insistiu. Eu digo: meu irmão, olha, eu vivi uma experiência que a igreja estava arrecadando um valor e caiu 70% na pandemia. Ninguém sabe o que é que vai acontecer, né? Sem contar que tem irmãos que saem da igreja, não quer nem saber se a igreja tem compromisso para pagar ou não. Então a gente tem que confiar primeiro em Deus, amém? E Deus vai abençoar os irmãos, e no tempo certo, né? E aí depois de um mês e pouco, esse irmão saiu do nosso ministério. Até hoje eu não quero saber por que ele saiu, né? Porque eu fui
perguntar a ele e ele não quis dizer por quê. Então assim, é assim. Então nós temos que confiar em Deus. E meus amados irmãos, eu não falo isso para ganhar crédito de ninguém, tá? Em nome de Jesus. O meu prazer, a minha satisfação é isso aqui, é estar pregando, é estar ensinando, né? Eu passo maior parte do dia estudando, buscando, porque é primeiro para mim. Amém? Então a missão é isso. A essência da missão é ganhar vidas, edificar vidas, tá bom? E que Deus nos dê essa graça aqui dessa igreja que é modelo para nós, viu, irmãos? Essa é modelo, porque essa daqui, eles estavam no centro da vontade de Deus. E que Deus nos abençoe. Vamos lá. Esse é um belo exemplo de fé cristã que deve não somente nos inspirar, mas sobretudo nos levar a agir como eles. Amém. Então, é um exemplo, né? Já falei, pode passar. Uma igreja com consciência missionária. O evangelho para além da fronteira de Israel. Lucas abre essa seção de seu livro fazendo referência aos cristãos, os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão. Caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, Atos 11:19. Observamos que essa passagem bíblica faz um paralelo com Atos 8, do 1 ao 4, onde narra o início da perseguição em Jerusalém, que gerou a dispersão cristã. Amém. Então, os irmãos podem ver nas fotos, ó, eles saíram pelas estradas, tem a embarcação, saíram nos barcos, tem eles ali caminhando. Então foi isso que aconteceu. Deus permitiu essa perseguição para eles se espalharem, tá certo? E Deus está falando comigo e contigo, com a direção da igreja, irmão, que a igreja não pode se acomodar só no templo. A gente diz só, mas é uma grande bênção. Nós estamos no templo adorando e louvando a Deus, mas a igreja não pode se limitar só ao templo. O maior número de pessoas que precisam de Jesus, elas não estão nos templos, elas estão lá fora, no mundo, nas casas, nos lares, nos hospitais. Então, e aí cada irmão tem uma chamada, tem uma direção de Deus para ir a essas pessoas. O próprio Jesus, nosso Senhor, eu acho muito interessante que mesmo Jesus tendo ganhado muita fama, né, que ele nunca buscou isso, como homem ele não fazia nenhuma propaganda dele, ele não fazia nenhum festival, né, nenhuma promoção dele, tá? Era muito discreto, às vezes até no meio das multidões, quando procuravam, não achavam ele porque ele já tinha saído ali discretamente. E uma coisa que é marcante, o Senhor Jesus poderia, eu fico pensando assim, ele poderia sentar num trono, né, com tanto de gente que tinha ali, pobre, rico, tudo, e ficar ali só esperando o povo vir para ouvir dele e receber curas e milagres. Não, mas ele saía caminhando nas estradas empoeiradas, no sol quente, né, e o povo atrás, né, aquelas caminhadas. Tem aquelas experiências que a gente sabe, por exemplo, de Zaqueu, né? Que a Bíblia diz que está lá a multidão, Jesus andando, e Zaqueu sai correndo, né? Porque Jesus estava andando, ele apressou para ir mais à frente, para subir numa árvore, para ver Jesus, né? E é interessante que quando Jesus vai passando, Jesus para, a multidão para, ele não diz o que ia fazer, e levanta os olhos para aquela árvore, e diz: Zaqueu, né? Olha, tinha multidões ali. Aí ele vai falar com quem? Com um dos piores pecadores da época, né? Olha como é interessante. Então a missão é isso. A missão não é sentar num trono, não é ter um status, ter uma posição e ter tudo em torno daquela pessoa. Não, a missão não é isso, não. Missão, antes de tudo, é ir ao pecador. Missão, antes de tudo, é ir ao perdido, ao caído, né? Então, essas lições são maravilhosas. O cego de Jericó, né, que a gente vê lá, gritando, clamando, Jesus, 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 né? Com certeza, a multidão, aquele barulho, né? E ele pergunta, o que é isso? O que é que está acontecendo? É Jesus, Jesus. E ele já certamente tinha informações do Senhor Jesus, e ele disse, agora eu vou pedir minha bênção, e começou a gritar, e o homem gritava tanto que incomodou a multidão, né? Foi um grito no meio dos gritos que chamou a atenção, né?
e mandavam ele se calar, e quanto mais falava, mais ele gritava, né? E Jesus passou ali, e mais adiante Jesus para, sem dizer o que vai fazer para ninguém, né? E diz: chama ele aqui. Aí foram lá: olha, o mestre te chama. E o homem chega lá e Jesus cura o homem. É assim, irmãos. Isso é uma grande lição para nós, irmão. Deus não quer ninguém pedestal, não, irmão. É certo? Deus quer nós próximos das pessoas. Então, que Deus me ajude e te ajude a valorizar, acima de tudo, de todas as questões que nós enfrentamos, as vidas, amém? E a mensagem e o poder de Deus. Vamos lá. Assim como Filipe, que em razão da perseguição levou o evangelho à cidade de Samaria, da mesma forma, esses crentes que também faziam parte desse grupo de cristãos perseguidos levaram o evangelho para além da fronteira de Israel. Amém. Então, os irmãos perceberem aí, esse é o exemplo que fica para nós. E o que Deus mais fala comigo aqui é: não importa o que estiver acontecendo conosco, em tudo Deus tem um propósito. Guarda isso no coração, tá? Eu não gosto de ouvir isso, um crente está num lugar e diz: não sei porque eu estou aqui, não sei porque eu vim aqui. Não, onde nós estivermos, Deus tem uma obra para fazer, amém? Onde nós estivermos, pode ter certeza, pode passar. Cristãos dispersados, mas conscientes da sua missão. Esses cristãos dispersados, após fugirem de uma perseguição feroz, não esconderam a sua fé. Aonde chegavam, anunciavam a palavra de Deus. Atos 11, 19, 20. Foi assim que eles deram testemunho do evangelho na Fenícia, Chipre e Antioquia. O que vemos são cristãos conscientes da missão de testemunhar de sua fé onde quer que estivesse. Então, vamos dizer assim que um dos pontos principais dessa lição de hoje, para cada um de nós, né, é a consciência da obra missionária, a consciência da evangelização. Não pode, irmão, um cristão ele não pode ficar insensível, né, a isso. No passado nós tivemos muitas experiências maravilhosas da igreja mobilizada, né? Ia ter um evento num lugar, numa igreja, numa congregação, e os irmãos, muitos já se ofereciam naquele dia para evangelizar, para organizar, para estar ali. Nós tivemos uma experiência aqui marcante, que é inesquecível. Pediram um culto certa vez aqui para a igreja, num povoado próximo de Irauçuba. O nome do lugar é Juá, né? Juá. Só que do asfalto que ia para Irauçuba para Juá era uma estrada carroçal. O acesso não era fácil. Pois foi irmãos de carro, de moto, foi um ônibus alugado, e nós chegamos lá, montamos o culto, já chegamos lá de noite, já umas 6 e pouco, 7 horas estava pronto, fizemos o culto, umas 8h30 terminou, desmontou tudo, entramos nos carros, moto, ônibus e voltamos para Fortaleza, né? Então, e era assim, era tudo uma alegria, uma festa, era maravilha. Então, e aquilo ficou marcado na vida da família da irmã Liduína Fernandes, que congrega conosco, a diaconisa, a irmã Lourdes, né? Também que congregou conosco, tá? Toda esta família ficou marcado, tá? Na vida de toda a família. Ainda hoje a gente faz, né, culto na casa do irmão dela aqui próximo, né, ali lá embaixo, aqui no Potira. Em Canidé também nós vivemos essas experiências de fazer vários cultos lá também, de ir e voltar no mesmo dia, irmãos. Em Caridade nós fizemos também obras maravilhosas de ir e passar o dia todo, o ônibus sair daqui cedinho, chegar lá, lanchar, ir para aqueles povoados evangelizar,
e lá a gente almoçava, tomava banho, fazia o culto à noite, coisa maravilhosa. E até desses movimentos surgiu uma igreja lá em Caridade na época, depois não deu certo, mas muitas vidas se salvaram. Então, irmãos, mas aí a igreja vai se acomodando, né? Aconteceram muitas coisas, né? O inimigo se levanta, cria muitas barreiras, né? Até antes da pandemia a igreja estava bastante animada. Com a pandemia houve uma mudança radical na própria igreja geral, né? Não foi só aqui, e no mundo, né? Muitas coisas mudaram, mas nós não podemos desistir. Esse é o ponto dessa lição, irmãos, da grande comissão, da grande chamada do Senhor para evangelizar, né? E é bonito os cultos, é bonito tudo que se faz de anunciar, de ensinar, de falar, tudo isso é importante, mas o mais importante é ir, é estar presente na vida das pessoas, tá bom? Deus abençoe, né? Sim, missionária Rita. Só lembrando que nós temos os cultos ao ar livre todas as quintas-feiras. Sim. Uma quinta por mês, né? Amém, amém. E a gente pode ser renovado aqui nos lares dos irmãos. Isso. Estamos à disposição, amém? Amém. Foi excelente a irmã Rita falar, porque parece que a igreja não está fazendo nada, né? Mas está, sim, certo? A igreja visita, nós fazemos visita, sim. As irmãs nas terças-feiras têm aqui o ciclo de oração e quase sempre tem visitas. E visitas quando é solicitado, né? Quase todo dia a igreja tem grupo de irmãos nos lares orando, né? Nós temos uma experiência maravilhosa ali também na congregação do Parque do Vaqueiro, né? Que os irmãos estão lá, missionários Raimundo, missionária Solange e outros irmãos apoiam lá, né? Quando é possível. E além dos dias normais que eles vão, quando alguém liga, quando alguém pede, eles correm lá, eles vão lá, tá certo? Levando a palavra, a oração. E aqui na sede também, quando alguém chama, quando alguém pede, fora da nossa programação, a igreja está sempre presente. Isso é maravilhoso, né? E a quinta-feira aqui na nossa sede é o dia da evangelização à noite, para ir para os lares, né? E sempre tem visitas, tá? E além das visitas também pode ir pelas ruas entregando literatura e convidando. E todo mês, né? Na quarta quinta-feira de cada mês, nós fazemos um culto no lar. Pode ser campal, na frente da casa da pessoa, mas às vezes fica mais conveniente ali dentro do lar da pessoa, tá certo? Quinta-feira agora vai ter na casa da irmã Ana, né? O mês passado foi na casa do diácono Marcos, e todo mês a gente escolhe um lar ou um lugar que Deus nos direciona para ir lá e fazer um culto ali. E enfim, a igreja, cada denominação tem sua forma de se organizar, visando sempre colocar o evangelho na vida das pessoas. E nós, apesar de não estar, né, naquele mesmo desenvolvimento e empenho que tivemos em anos anteriores, mas a igreja está agindo, e como a irmã Rita disse, né, irmã Rita, tem que continuar animado, né, e crendo que Deus vai levantar mais pessoas para ir a outras pessoas de diversas maneiras, tá bom? Amém. Pode passar. Eles haviam sido comissionados para isso. Mateus 28, 19, Atos 1, 8. Somente cristãos participantes de uma igreja consciente de sua tarefa missionária agem dessa forma. Eles não perdem o foco, anunciam o Senhor Jesus em qualquer tempo, lugar e circunstância. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Amém. Então, eu gosto de destacar que essas foram as últimas palavras do Senhor Jesus antes de subir para a glória, né? Ele morreu, foi crucificado, morreu, ressuscitou, e quando ele ressuscitou, antes de subir na presença dos discípulos, foram as últimas palavras, os últimos pedidos de Jesus aqui presente na terra, né? E ele continua esperando da igreja dele, de todos nós, irmãos, que nós nos dediquemos à obra missionária, tá certo? Há um detalhe também que é importante, na missão transcultural a outros povos, que nós estamos devedores, né? Nós não podemos enviar missionários para outras nações, para outros povos, mas nós podemos contribuir.
e nós aqui, eu, o pastor Vicente, a congregação está devedora dessa oferta missionária para enviar para aqueles missionários que estão em outros lugares, às vezes sem nenhum recurso financeiro, correndo risco de vida, e nós não podemos deixar de contribuir com esses irmãos, tá? A gente tem indicação de agências de missões sérias, tá certo, que pode receber a oferta do ministério e enviar para esses missionários, porque a obra missionária também, irmãos, ela não pode ficar limitada a uma denominação, é a obra missionária do reino, amém? Mas nós vamos conseguir essa meta aí, em nome de Jesus. Vamos lá. Pronto. A gente vai voltar àquela contribuição, aquela contribuição mínima de R$1 por mês de cada irmão, né? Uma igreja que tem quase 100 pessoas, né? No mínimo a gente vai conseguir R$100 por mês, mas não acredito que é só isso, tá? Vai dar certo. Vamos lá, vamos trabalhar isso aí. Cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. Lucas destaca que dentre esses cristãos havia alguns que levaram o evangelho para Antioquia, capital da Síria, uma cidade cosmopolita e uma das 3 cidades mais importantes do Império Romano. Atos 11:20. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Atos 11:20. Amém. Então, naquela época existiam grandes centros comerciais, como na capital, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, essas grandes metrópoles, né? Eles alcançaram também, eles chegaram lá também, anunciando o reino de Deus, o evangelho do Senhor Jesus, tá? E o destaque é que muitos deles, a maioria, eram leigos. O que é leigos? Sem uma formação acadêmica, né? Então, para se anunciar Jesus, como já foi dito aqui, não precisa de uma formação, de um curso teológico. Se aprender o básico, né? E testemunhar da obra de Deus nas nossas vidas. É claro que quanto mais conhecimento, quanto mais informação, mais a gente tem como desenvolver essa mensagem, né? de interagir com as pessoas, tá certo? Mas todos, sem exceção, podem fazer a obra da evangelização. Vamos lá. O texto deixa claro que foram esses cristãos comuns os fundadores da igreja de Antioquia, uma das mais relevantes e importantes do Novo Testamento. Atos 13, do 1 ao 4. Eram cristãos anônimos e leigos. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos 13, do 1 ao 3. Amém. Então, nesse primeiro destaque acima aí, diz assim que foram esses cristãos comuns. O que é que significa isso, cristãos comuns? É que não tinha entre eles grandes, maiores, menores, não, eram iguais, era simples, né? Eram simples. E foram esses que Deus usou, inclusive, né, para fundar ali a igreja, né, em Antioquia, tá? Depois foi enviado, né, outros obreiros para lá, os apóstolos mesmo, né? Sendo que lá em Jerusalém a igreja estava bem estruturada, né? Lá em Jerusalém a igreja tinha profeta, a igreja tinha doutor, tinha mestre, né? A igreja estava toda bem estruturada, né? Porque, vamos dizer assim, que ali era o centro, né, de formação, né? E alguns já tinham experiências, né, antes mesmo de aceitarem Jesus, de religião e de formação. No caso do apóstolo Paulo, era um doutor da lei, né? Antes de conhecer Jesus, né? Depois ele se declara doutor agora da graça, da lei do Espírito, não mais somente da letra, né? E o Espírito Santo, percebam que aqui, versículo 2 diz assim: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Então era uma igreja que, com toda essa estrutura que eles tinham de formação, né, e homens experientes, mas estavam orando, né?
Então, se nós queremos que a obra aconteça, que o Senhor dirija, a gente tem que orar, né? Tem que falar com Deus, tem que pedir a Deus, tem que buscar o Senhor, porque Ele vai dirigir, Ele vai falar com os irmãos, tá? E aí é quando o Espírito Santo se manifesta e diz: apartai-me, ou seja, aparte para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado, né? Que era as viagens que eles iam fazer por essas regiões, né? Que já tinham cristãos, mas que também não tinham, e eles saíram anunciando o Evangelho e plantando igreja, formando igrejas, né? Tá? E diz aqui que depois que o Espírito Santo falou, no versículo 3 diz: então jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui é interessante, irmão, que a igreja já estava organizada em Jerusalém, né? E agora tudo acontecia no ambiente da igreja, dentro ali com a liderança da igreja. E era a igreja, o Espírito Santo mandava, dizia quem seria separado, e era a igreja que enviava. Quando diz a igreja enviar, era a igreja que ia dar toda assistência àqueles missionários, né? Então, para os nossos dias hoje, tá? As lideranças, elas têm essa responsabilidade de administrar a igreja, tá? De forma que aqueles que desejam e estão no campo fazendo a obra, a igreja tem a obrigação, tá? De dar toda assistência a esses missionários e de organizar os trabalhos de missões, de evangelização e se organizar quanto aos recursos financeiros também, né? Então, a organização existe para isso, tá? Para exatamente desenvolver o reino de Deus. Vamos lá. Eles não são contados entre os apóstolos, diáconos ou presbíteros, contudo, eles foram usados por Deus para fundar aquele trabalho e foram bem-sucedidos porque a mão do Senhor era com eles. Atos 11, 21, conforme Lucas destaca. Esse era o segredo que fez toda a diferença. O que fica em destaque, portanto, não era o ofício ou o cargo, mas a capacitação do Senhor. Amém. Aqui tem um detalhe que eu já falei em alguns momentos, eu vou repetir agora. Um título, um cargo não dá poder para ninguém, amém, irmãos? Espiritual não, pode dar poder e na hierarquia da igreja, diante do povo, né? É o pastor, é o presbítero, é o evangelista, é o diácono, dá poder assim, administrativo. E Deus quer também a igreja organizada com esses ofícios. É uma forma também de organizar a igreja, tá? Mas o poder vem de Deus, não do título, não da posição, não do cargo, tá? Alguém até falava: o irmão tem um título, mas desviou, e aí? Ele continua com o título, né? Ele continua com o título. Porém, o poder de Deus, a graça de Deus não será mais manifesta ali, tá? Quando ele se reconcilia, quando ele volta, o poder de Deus volta a manifestar, a graça volta a manifestar. É assim que funciona, né? Por que é importante a gente entender isso? Porque tem pessoas que acham que só quem tem que fazer a obra é quem tem título na igreja. Não. Esses irmãos que fundaram essa igreja, como está dito aí, é isso mesmo, eles não eram diácono, não eram presbítero, não eram evangelista, não eram apóstolo, eram irmãos comuns, eram irmãos que não tinham nenhum ofício, mas que tinham uma chama acesa no coração de ganhar almas, né? Então tem gente que não vai esperando um título. Não, irmão. Fale de Jesus, testemunhe de Jesus, faça a obra do Senhor. E nós aprendemos, e eu acho isso muito certo, que o título, quando alguém recebe um título, é consagrado a um título, é porque ele já é, não é para ser. Ele já faz aquela obra. Ele já é aquilo dali. Tá bom? Então, assim funciona, hein? Vamos lá. Os apóstolos eram extraordinários e os profetas excepcionais, somente porque sobre eles também estava a mão do Senhor. Pode passar. Uma igreja com visão transcultural. A cultura grega, helênica. A Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia, falaram aos gregos, Atos 11, 20.
Essa expressão, falaram aos gregos, é muito importante. De acordo com estudiosos, ela explica que esse foi o primeiro momento em que cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias, adoravam outros deuses e não seguiam o judaísmo. Amém. Então, percebam que a maior parte ali dos apóstolos, né, vamos dizer assim, os principais da igreja eram judeus, né? A maior parte, no primeiro momento, eram judeus, tá? Mas depois, os gentios foram chegando, e eles também foram a outros povos que não eram gentios, inclusive adoravam outros deuses, anunciando Jesus, e essas pessoas foram aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador, tá certo? Porque o sistema da igreja era completamente do sistema judaico, né? No judaísmo era o proselitismo, né? Que é o que nós chamamos de discípulo, né? Mas para eles ganhar uma pessoa para o judaísmo era muito complicado, né? Inclusive Jesus reclamou deles que eles impediam as pessoas de entrar no reino de Deus devido às tradições, né? E a igreja se tornou tudo mais simples, é tudo mais simples. Uma pessoa que não sabe nem falar direito assim, né, a linguagem, o português, não sabe ler, chega ali, fala poucas palavras, o Espírito Santo desce ali, envolve aquele pecador, o pecador começa a chorar, não sabe nem porquê, mas é Deus operando, aceita Jesus e é transformado. Certo? Então, assim, a marca, a essência da igreja é o poder de Deus. Inclusive o apóstolo Paulo, doutor da lei, né? Doutor da palavra, agora era o doutor do Espírito, ele disse: eu não prego para vocês sabedoria humana, eu não prego para vocês letra, eu não prego para vocês coisa humana, né? Eu prego o poder de Deus, né? Ele tinha tudo isso da parte teológica, de formação, de conhecimento, falava outras línguas de outros povos, mas ele disse: não, eu prego o poder de Deus. Então tudo que eu e você aprender, irmãos, música, oração, pregar, ensinar, tudo, nós temos que entender que o que vai realmente confirmar tudo é Deus, é o Espírito Santo, é o poder de Deus. Isso é importante porque isso não coloca ninguém maior ou menor, né? E infelizmente, eu falo isso porque infelizmente já de muito tempo, né, historicamente isso daí, né, há uma guerra, às vezes uma disputa dentro dos ministérios, né, por cargo, por posição, né, por domínio inclusive. Isso sai completamente fora da essência da igreja, e o evangelho, irmãos, acaba às vezes para muitas pessoas se tornando uma coisa estranha, né? Mas não é o evangelho, são as pessoas, né, que não estão fazendo, né, como é para ser feito. O apóstolo Paulo também, que entendeu muito bem, ele disse assim: não vos apartei da simplicidade que há em Cristo, né? Porque a simplicidade, ela não está na roupa, na aparência. A simplicidade tem que estar primeiro no coração, porque uma pessoa pode vestir a melhor roupa, ter o melhor carro, morar num palácio, mas se ele for simples, ele não tem dificuldade de estar num barraco, de sentar em terra batida, né? Não tem, porque o que ele tem, que Deus lhe deu, aquilo dali, para ele é como se não tivesse tanta importância, né? A importância para ele é a comunhão com os irmãos. Uma das coisas que me marcou muito quando eu cheguei na igreja em São Paulo, irmão, no início da minha fé, onde eu aceitei Jesus, que é a mesma igreja hoje, é que tinha irmãos ricos que eu fui descobrir, porque eles me convidavam para ir na casa deles, às vezes tinham cultos, eu ia. Quando chegava lá, eram ricos, mas na igreja ninguém sabia quem era rico, quem era pobre, né, irmã Rita? Quem tinha mais, quem não tinha, né? Inclusive uma irmã depois confessou para mim, depois de muito tempo, foi visitar minha casa pensando que era um palácio. Quando chegou lá, era 2 quartinhos, né? Então assim, ela ficou tão contrariada, né? É isso, mas o evangelho é isso mesmo, né? Depois Deus me deu uma casa grande, né? Mas vai ficar do mesmo jeito, ou casinha, ou casona, ou grande ou pouco, vai ficar tudo aí, né? Amém? Eu já estou numa idade que eu já estou pensando como é que eu vou fazer para quando eu partir com a irmã Rita, como é que vai ficar aí a minha herança, né? Amém? Mas estou falando essas coisas, irmão, porque o verdadeiro cristão, ele não vive dessas coisas, ele não vive para essas coisas, tá? Ele
pode ter, Deus pode enriquecer, mas a simplicidade em Cristo nos torna igual a todos, tá bom? Vamos avante. Isso mostra que a igreja começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras da Palestina, chegando a um mundo totalmente diferente, onde as pessoas não conheciam a fé judaica, ou seja, não eram judeus que falavam grego pregando para outros judeus da mesma cultura, mas cristãos judeus que falavam grego, levando o evangelho a pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo. Amém. Aqui tem um detalhe, irmãos. A igreja, ela não pode, a igreja de Jesus, ela não escolhe pessoas, ela não escolhe classe social, ela não escolhe nação. A igreja do Senhor Jesus, irmãos, o que o Senhor planta no nosso coração é que nós somos cidadãos do céu, da terra também, mas do céu primeiramente, né? Então a igreja, é porque existia uma barreira entre o judaísmo com outras nações, né? Mas a igreja, em Cristo, tudo isso se desfez, porque a igreja não tem mais inimigo. Aliás, ela não é inimiga, ela pode ter inimigo, mas ela não é inimiga mais de ninguém. E Jesus já quebrou essa barreira em Samaria, né? Quando ele foi falar com a mulher samaritana, né? Quando ele falou, a mulher disse: como é que você fala comigo, sendo judeu e eu sendo samaritano? Porque tinha uma intriga ali, irmão, né? Porque o samaritano era uma mistura de judeu com outros povos, então para ele já era algo descartado. Olha aí como é que é. Mas a igreja, Jesus vem e desfaz tudo isso, irmão, dizendo que todo ser humano tem valor para Deus, irmão. Eu sinto uma alegria tão grande eu poder pregar para uma pessoa drogada, para uma pessoa na cachaça, para uma pessoa na prostituição, na vida mais depravada, sabe? E a gente sente um fogo assim no corpo da gente, assim, do amor de Deus por aquela vida, certo? Muito menos do que por um intelectual, por um que se acha perfeito, né? E o que é que Deus está dizendo com isso? Que todo ser humano tem valor para Ele, Deus, tá? E eu já, olha, irmão, já fui censurado. Você vê como é. A gente está vendo isso daqui, ó, das tradições, da rigidez do judaísmo em relação a outros povos, né? Até aqueles que não eram judeus mesmo, né? Só o fato de um irmão há muitos anos que tropeçou, que escandalizou a igreja e tudo, e eu continuei próximo dele, conversando com ele, ajudando ele. Olha, teve gente da igreja que chegou para mim e disse: cuidado, senão você vai ficar igual a eles, não o que aconteceu com ele vai acontecer com você. Como é que nós podemos ajudar, irmão, uma pessoa que caiu, uma pessoa que está com a vida toda desordenada agora? Como é que nós podemos ajudar isolando ele, considerando ele uma coisa que pode até me contaminar? O que é isso, irmão? E eu, irmãos, eu sinto uma alegria tão grande porque eu vi esse irmão se erguer, porque até beber ele foi beber. Ele contou uma experiência, né? Porque ele assim, ele foi uma bênção. Depois aconteceu coisas terríveis e as pessoas passaram a ter ele como se fosse um demônio, uma coisa que não tinha mais jeito. E para a glória de Deus ele se ergueu, ele se levantou, ele reorganizou a vida dele, né? E hoje ele é uma grande bênção na minha vida e para esse ministério. Então, irmãos, e eu nunca fiz nada querendo nada, né? Nunca pedi nada a ele, tá? Em troca de nada, porque o amor genuíno de Deus, ele não faz por troca, ele não faz por negócio, ele faz porque é o amor de Deus pelo pecador. Amém? Salmos 49:8: pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. Amém, irmãos? Pode passar. Obrigado, Tarcísio. Isso mostra que a igreja começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras da Palestina, chegando a um mundo totalmente diferente, onde as pessoas não conheciam a fé judaica, ou seja, não eram judeus que falavam grego pregando para outros judeus da mesma cultura, mas cristãos judeus que falavam grego levando o evangelho a pessoas
que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo. Amém. Já comentamos. Pode passar, por favor. Dessa forma, o que Jesus havia ordenado, pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 16:15, começou a se cumprir. E diz-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, Marcos 16:15. Pode passar. Contextualizando a mensagem. Podemos ver aqui um exemplo de como os primeiros cristãos adaptavam a mensagem ao contexto em que estavam. Lucas nos conta que eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus, Atos 11:20. E havia entre eles alguns homens cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Atos 11:20. Amém. O que é contextualizar, irmãos, o evangelho? É nós pegarmos o evangelho dentro de uma cultura e dentro de um contexto, de uma realidade, às vezes diferente da forma que nós vivemos, né? E para isso, existem instruções. Missões transculturais é uma matéria teológica que nos ensina muito de como lidar com essas diferenças culturais, sem, contudo, mudar a palavra de Deus, tá? A gente saber o que realmente é pecado, tá? E o que não é pecado, que pode ser aceito numa cultura deles, que não contraria os princípios de Deus, e ensinar essas pessoas, né? Ensinar essas pessoas. Eu conheci um missionário que viajou muito pelo Brasil e evangelizou até a tribo de índios, né? E ele chegou na tribo de índio e os índios só aceitavam ele se ele ficasse igual aos índios, né? Então primeiro ele teve que ficar igual aos índios, né? Que não sabe como é, para poder ganhar a confiança dos índios através do tradutor que estava com ele, para depois ele ensinar aos índios a palavra de Deus, né? E depois ele pôde ensinar aos índios por que ele tinha que vestir roupa, né? Porque para o índio estar como nós, vestido ou não fazia diferença na consciência deles, né? E hoje nós temos o quê? Muitos tipos de índios que se vestem como nós, né? Entendeu? E conheceram Jesus, ou seja, a gente está falando de uma coisa bem radical, mas às vezes nós nos deparamos com um sistema de vida na nossa região mesmo, formas de vida que não é aceita pelo evangelho. Aí a pessoa já chega lá condenando, né? Condenando, não pode, né? Já chega lá dizendo como é que a pessoa tem que ser, não pode. Primeiro você tem que dizer quem é Jesus, o que é Jesus, o sacrifício de Cristo, a obra de Cristo, tá? Eu sempre fui contra, principalmente falando ao público, né? Aquela coisa condenatória, você que usa isso, você que é assim, você que isso. Não, irmão, isso daí, primeiro você tem que dizer que Jesus o ama, amém? A verdade Jesus ama todo pecador, né? Mas o Senhor está irado com o pecado, é claro, né? Agora, como é que isso vai ser trabalhado? Nós também temos instruções para evangelização nos lares, como chegar num lar, como conversar com as pessoas, como tratar as pessoas, tá? Porque nós já tivemos muitos problemas de culto campal, por exemplo, de gerar confusão na rua, porque as pessoas já iam atacando, né, a crença dos outros, a religião dos outros, o que os outros usavam, né? Tá certo? Eu me lembro de um irmão que era muito complicado no nosso meio, lá em São Paulo ainda, que ele, lá onde ele morava numa favela, ele se deparou com uma pessoa lá e a pessoa falou alguma coisa para ele que ele não gostou, e ele não sabia quem era a pessoa, né? Era quem comandava ali na época, a região, era um criminoso. E ele simplesmente levantou a mão, queima ele, Jesus. O cara sacou da arma, quem vai ser queimado agora é você. E por Deus não foi morto. Então assim, você tem que ter noção do que está falando, né? Isso eu nunca esqueço, né? E Deus teve tanta misericórdia desse irmão que arrancou aquele indivíduo com casa, com tudo, né? E sumiu. Ninguém sabe o que aconteceu com aquele homem. Mas ele poderia ter perdido a vida ali por uma falta de sabedoria de Deus, de saber lidar com as pessoas, né? Então,
Quantas confusões que eu não vi, irmão, em trabalhos assim, por desorientação, por não saber lidar com as diferenças. Nós estamos falando de outros países, mas às vezes as diferenças na nossa casa, no nosso familiar, a gente tem familiares que tem outras crenças, já chega lá condenando, já chega lá atacando, já chega... Não. Então, tudo isso a gente precisa também aprender, né? Pode passar. O texto é curto e direto, mas esses cristãos estavam pregando para pessoas que não eram judias. Isso significa dizer que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido, porque isso não faria sentido para aquele público. Amém. Eles tinham que testemunhar agora de Jesus. Amém? É isso. Pode passar. Diferente dos judeus e samaritanos que já esperavam um Messias, Atos 2:36, 5:42, 8:5, 9:22, os gentios não tinham essa mesma expectativa. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2:36. Além disso, esses cristãos também não mencionam costumes judaicos como a circuncisão, que Estevão citou em seu discurso, Atos 7:51, porque isso não fazia parte da cultura dos gentios. Amém. Então, um problema enfrentado às vezes na evangelização, eu quero trazer logo para nós, a gente pegar certos comportamentos, costumes, usos nossos, né, que a Bíblia também nos orienta assim, a ser assim, chegar já em alguém condenando a forma de vida que ele vive. Não está certo, tá? Eu me lembro de questões ideológicas, eu nunca esqueço que eu fui convidado para ir numa casa onde lá tinha pessoas do mesmo sexo lá, e quando eu cheguei lá, a pessoa disse, olha, eu chamei o senhor aqui para orar, tá? Mas eu já quero dizer para o senhor que Deus me aceita do jeito que eu sou. Mas já que ele falou assim, eu fui na palavra de Deus e já li. Aí ele disse, não, eu já conheço essa palavra, mas Deus é amor, é misericórdia, e ele me aceita assim. Eu digo, olha, reflita sobre isso. Quando Deus fala, ele quer que seja como ele fala. Deus não se contradiz, tá? Deus te ama como ser humano, mas se ele aqui está dizendo que não aceita essa prática, esse comportamento, reflita, pense, porque você está confiando na misericórdia e no amor de Deus, que ele é isso mesmo, amor e misericórdia, mas ele também é justiça e ele faz valer a palavra dele. Reflita. E depois desse encontro, por um bom tempo eu não vi mais aquelas pessoas ali convivendo, e depois a pessoa até saiu de próximo de nós, não sei mais nem como é que ficou a vida dessa pessoa, mas eu não precisei condená-la, amém? Eu deixei ela refletir na palavra de Deus, tá? Então, a gente precisa entender, irmãos, de como lidar com essas situações, né? Hoje, muitas questões ideológicas, muitas questões, enfim, tantas confusões, e aí aparece crentes, às vezes, condenando. Tem uma coisa, irmão, que eu acho que é um dano tão grande à evangelização, quando alguém fala o que não deve aí nas mídias, né? Contra Deus, contra Jesus, contra a igreja, aí acontece uma tragédia com a pessoa, aí aparece um monte de crente na internet dizendo, tá aí, ó, Deus foi falar contra Deus, isso não ajuda em nada, irmãos, não ajuda em nada. E quando acontece uma tragédia com um cristão, quando um cristão fica doente e morto, o que é? Jó ficou naquele estado, os amigos dele disseram que era pecado, depois não era Deus provando ele. Então assim, olha, a vida é Deus que dá, é Deus que tira, não cabe a nós ficar julgando porque alguém morreu ou não, tá certo? E às vezes levando em consideração o que as pessoas falam. Quantas coisas terríveis os cristãos não falam também, né? Tá certo? Então viva ainda aí pela misericórdia de Deus, né? Eu peço misericórdia. Vamos lá. Em vez de enfatizar que Jesus era o Messias, eles destacavam que ele é o Senhor, ou seja, estavam dizendo que os pagãos precisavam deixar seus falsos deuses e se voltar para o único e verdadeiro Senhor. Atos 14, 15, 26, 18, 20. E dizendo, senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões
E vós anunciamos que vos converteis dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há deles. Atos 14, 15. Dessa forma, sem comprometer a verdade da mensagem, o Evangelho foi se espalhando e alcançando diferentes culturas. Amém. Só para ser mais objetivo, Paulo, quando se apresenta agora como apóstolo de Jesus Cristo, ele se apresenta como o principal dos pecadores, né? Então, uma coisa que afasta muita gente da igreja é o crente se apresentar como salvo, perfeito, e o outro condenado no inferno. Então isso é terrível, né? E a religião muitas vezes ela carrega esse peso assim sobre as pessoas, né? E o que as pessoas muitas vezes precisam de uma cura, de uma palavra de amor, de consolo, de conforto, né? E depois as explicações, tá? Depois fundamentar na fé verdadeira. Romanos 3:21, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, eu me lembro muito de uma experiência de um pregador que ficou lá um longo período numa praça pública pregando, e ele pregou contra o pecado, né? E pregou com sabedoria, segundo os comentários. Só que quando ele terminou a pregação, ele saiu entre o povo e uma pessoa se aproximou dele e disse assim: o senhor ficou o tempo todo aí falando de pecado, eu quero saber, o senhor não é pecador também não? Porque a impressão que ficou é que ele era perfeito e todos os demais eram pecadores. Isso o inimigo pode trabalhar na cabeça das pessoas, né? Aí diz que o pregador pensou um pouquinho, aí disse para ele: é o seguinte, antes de eu conhecer Jesus, ele falou para esse homem, antes de eu conhecer Jesus, eu corri atrás do pecado. Depois que eu conheci Jesus, eu corro do pecado. Mas eu sou pecador. É uma grande diferença, né, irmão? De quem está lutando contra o pecado e quem tem prazer no pecado. Isso, na mente de uma pessoa simples que não entende nada, ele entende que há uma grande diferença e é uma maneira de abrir uma porta para você começar a pregar o evangelho, tá certo? Pode passar. Uma igreja que forma discípulos, a base do discipulado. Ao serem informados de que o evangelho havia chegado a Antioquia, Atos 11, 22, a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram Barnabé para lá. Chegando ali, Barnabé viu uma igreja viva e cheia da graça de Deus, Atos 11, 23, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor, com propósito de coração, Atos 11, 23. Como um homem de bem e cheio do Espírito Santo, Barnabé os encorajou na fé, Atos 11, 24, porque eram homens de bem e cheios do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor, Atos 11, 24. Amém. Qual é o sentimento, também de forma objetiva, qual é o sentimento aqui que a gente vê no coração desses homens? Ensinar. Antes da gente apontar, vamos ensinar a pessoa, vamos dizer para ela quem é o Senhor, a palavra do Senhor. É isso que nós temos que fazer, tá? E foi isso que a igreja fez e ganhou muita atenção das pessoas, porque eles estavam acostumados com uma religião só de apedrejar, só de condenar, só de julgar, e não de oferecer uma porta, um caminho, uma saída. A gente tem um exemplo grandioso do próprio Senhor Jesus, quando pegaram aquela mulher no ato adulterando, que trouxeram, disseram, a lei manda apedrejar, e o Senhor, que é o Senhor manda, ele disse, quem não tiver pecado atire a primeira pedra, e todos foram embora. E o que é interessante é que ficou só Jesus e aquela mulher, e ele disse, cadê os teus acusadores? Foram todos embora, e o Senhor, o que é que você vai fazer? Aí Jesus fala uma coisa, irmãos, que para mim é a grande importância de nós ensinar as pessoas, sem, contudo, fustigá-las. Jesus disse, eu não te condeno. Ou seja, você não está condenada. Aí ele diz, mas você vai e não peques mais. Então a grandeza do evangelho é isso, é que o pior pecador chega, e às vezes ele já chega
se sentindo indigno até de ouvir a palavra de Deus. Mas quando ele começa a ouvir, ele começa a ver que está errado, precisa mudar, que é um pecador, precisa de um Salvador, e a partir dali a vida dele começa a ser transformada. Amém? Então, essa é a essência da igreja na evangelização. Era uma igreja que acolhia e ensinava as verdades de Deus, né, de acordo com cada indivíduo, cada cultura. É isso que nós temos que buscar entender. Pode passar. Contudo, logo se percebeu que aquela igreja precisava de mais instrução, ou seja, precisava ser discipulada. Com esse propósito, Barnabé foi em busca de Saulo para que o auxiliasse nesta missão. E assim foi feito, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Atos 11, 26. Olha, qual foi a primeira atitude de Barnabé ali? Muita alegria, porque viu os irmãos ali orando, cheio da graça, louvando, aquela coisa maravilhosa. Sabe aquela igreja avivada, né? Mas ele, apesar de ver que precisava de mudança, ele não já passou a régua não, mas vocês precisam se converter, vocês... Ele não foi bater, ele foi fazer o quê? Ele fez o quê? Ele foi em busca do professor, amém? Do mestre, daquele que ensina, que tem o dom para ensinar. Aí foi atrás de Paulo. E ficaram ali quanto tempo? 1 ano. A pessoa quer dar 2 discipulados, 2 aulas, e já quer que a pessoa, irmã, se transforme, né? Já quer dar um guarda-roupa para a pessoa, né? Não é assim, né? O processo do aprendizado não é assim num estalar do dedo, não. É dia após dia, é uma sequência de estudo, de diálogo, de conversas, né? Até alguém chegou um tempo aí para mim e disse: eu sinto que o pastor está mais maleável, né? Como quer dizer que eu estou aceitando certas coisas. Eu digo: não, irmão, o errado é errado sempre, o certo é certo sempre. Agora, a maneira de trabalhar é que a gente tem que ir se ajustando às realidades que nós estamos vivendo das pessoas, tá bom? É isso, vamos lá. Esse episódio nos mostra que não basta ganhar almas, é preciso ensiná-las. Sem o ensino, a igreja não cresce em graça e conhecimento. O crescimento saudável só é possível por meio da obra da evangelização e do discipulado. Amém. O ensino é indispensável na formação de todo cristão. Pode passar. 2. Denominados de cristãos. Os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados na igreja de irmãos. Atos 1,16, crentes, Atos 2,44, discípulos, Atos 6,1 e santos, Atos 9,13. Homens, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Atos 1,16. Também passaram a ser identificados tanto pelos de dentro da igreja como pelos de fora dela, como aqueles que eram do caminho. Atos 9:2, 19, 9, 23, 22, 4, 24, 14, 22. Amém. Então são os títulos que eles receberam, né? O título de cristão, num primeiro momento, muitos usavam com zombaria, né? Porque a forma como Jesus foi preso, morto, tudo aquilo que aconteceu, né? Muitos não tiveram conhecimento da ressurreição, da glória de Deus ali, né? E então achavam que os cristãos eram só uma seita e zombavam deles, né? E isso, né? Acabou ainda fortalecendo mais os crentes, né? Porque o que se concretizou é que quando eles diziam assim, os cristãos, eles estavam falando de quem cria em Cristo, né? Então ficou, ao longo do tempo, ficou entendido o seguinte, que o cristão é um pequeno Cristo, ou o cristão, né, é um seguidor de Jesus. Pronto, então é muito simples, pode passar. Agora em Antioquia são chamados de cristãos, Atos 11, 26. O termo cristãos tem o sentido de pessoas de Cristo. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, Atos 11, 26. Amém. Uma ligação direta a Jesus. Vamos lá. A identidade cristã.
que realmente define um cristão não é apenas um nome ou um rótulo, mas sim sua vida, sua fé e suas atitudes. Amém. Quando nós chegamos em algum lugar, as pessoas pedem a identidade nossa, não é isso? Na sociedade, para quê? Para identificar o nome, ter ali as referências que mostram quem realmente é aquela pessoa. O cristão, tá? Qual é a identidade dele? Não é só ter o nome que é um crente em Jesus. Qual é a real identidade dele? A vida, o testemunho dele. Amém? Alguém diz, esse é crente, ou cristão. Outro diz, não, esse daí não é crente não, porque se ele for, eu também sou, né? Alguém que é lá do mundo. Sua fé, ou seja, essa fé aqui, irmãos, é a fé que liga a Deus. As pessoas conseguem ver Deus naquela pessoa, nas palavras, no gesto, no comportamento, nas atitudes, quando ele compra, quando ele vende, quando ele promete, ele faz promessa de pagamento, né? Ele, se não pode, vai lá, se justifica. Então, mostra uma pessoa que tem uma afinidade muito grande com Deus, que vai refletir nas atitudes, tá? Então, qual é a minha identidade? Qual é a sua identidade de cristão? A vida que eu vivo, a fé que eu desenvolvo na minha vida e as minhas atitudes. Quantas pessoas que a gente tem como pessoa de Deus e quando vai conviver mesmo, a gente diz, misericórdia, eu pensei que era, mas não é. Ou então, às vezes, a gente acha que não é tanto quando vai conviver. Nossa, eu não esperava, o irmão, a irmã é um verdadeiro servo do Senhor, pela vida, pelo testemunho, na forma que ele vive. Então essa é a identidade do cristão. A identidade do cristão, meus irmãos, não é só dizer que é um cristão, não é ter uma pregação eloquente, não é cantar divinamente bonito, não, isso daí as escolas de música ensinam, as faculdades ensinam. Falar é uma coisa, viver é outra completamente diferente. Vamos lá. Embora alguns estudiosos acreditem que o termo cristão tenha sido usado em Antioquia como uma forma de zombaria, a verdade é que aqueles seguidores de Jesus demonstravam um grande entusiasmo e dedicação, assim como os primeiros crentes que vieram da igreja de Jerusalém para pregar naquela cidade. Amém. Só trazendo rapidamente para nós aqui, quando você diz que hoje já está mais popular dizer é crente, a pessoa, é bom, viu, continue. Mas no passado era zombaria. Mas ainda tem gente nas escolas, as meninas, né? Então as coleguinhas zombam, o crente, e tal, fica lá. Aí às vezes o menino, a menina tem até vergonha, né? Fica assim meio, né? Tu é crente ou não é? Não, diga que é crente sim, porque eu sou crente em Jesus. É Ele que me deu a vida, é Ele que nos dá a vida, é Ele que me deu meus pais, é Ele que me dá, é Ele que faz, né? Você pode falar isso, tá bom? Eu sei que é difícil lá entre vocês, porque eu também já fui criança, vamos lá. O nome cristão aparece novamente na Bíblia em Atos 26, 28 e 1 Pedro 4,16. Segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado e receber a salvação como um presente de Deus, dado pela sua graça. E disse Agripa a Paulo, por pouco me persuades a me fazer cristão. Atos 26, 28. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. 1 Pedro 4,16. Amém, pode passar. Conclusão, vamos ler todos juntos. Eu convido todos vocês a ler conosco, os meninos e as meninas também, tá bom? Vamos ler? 1, 2, 3. Aprendemos com a providência de Deus, faz com que o Evangelho chegue, por meio da igreja, a povos ainda não alcançados. O que se destaca não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas a graça de Deus que capacita pessoas simples e anônimas a realizarem a sua obra. Quem deseja fazer, Deus capacita. Ninguém jamais terá tudo de que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habilitará a realizá-la. Amém? Então, as palmas engrandecem Jesus. Todos aqueles que desejarem fazer, testemunhar, Jesus vai dar capacidade. Amém? Deus abençoe. Passo a palavra para a secretária.
Maravilha, né? Uma dica maravilhosa para nós renovarmos o evangelismo na nossa vida e para o engrandecimento do Senhor na sua igreja. Amém, queridos? Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos ouvir as classes. Classe Soldadinho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo. Eu, ó Senhor, seu Deus, estarei com você. Josué 1:9. Maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. A classe Soldadinho de Cristo, amados, tem hoje 10 alunos matriculados. Hoje a Ária e a Sofia se tornaram alunas dessa classe. 6 alunos ausentes, 4 presentes. Total de assistência de 4 alunos. Trouxeram classe Estrela da Manhã. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. 1 Pedro 4:10a. Parabéns, louvado seja Deus. A classe Estrela da Manhã tem 9 alunos matriculados, 7 dos seus alunos ausentes, 2 presentes, total de assistência de 2 alunos. Trouxeram uma. Classe Sol da Justiça. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater o favor da fé, que uma vez por todas Deus deu ao seu povo. Judas 3. Glória a Deus, aleluia. É bom porque o aprendizado fica melhor, né, irmão? Glória a Deus. A classe Sol da Justiça tem hoje 7 alunos matriculados, 4 alunos ausentes, 3 presentes, nenhum visitante, total de assistência de 3 alunos. Trouxeram 4 classes jovens e adultos. Faz parte da missão da igreja, a evangelização de povos não alcançados. Mais uma vez. Faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. Torne-se um evangelista nessa noite. A classe jovens e adultos tem hoje total de assistência da classe de 14 alunos. Total de assistência da classe de 14 alunos. O nosso modelo de leitura no quadro, como os irmãos já sabem, mas quem trouxer a Bíblia será bem-vindo. E só lembrando a classe, a toda a igreja, que a classe de jovens e adultos tem 36 alunos matriculados, mas muitos dos seus alunos já abandonaram a escola, né? Quando vocês encontrarem esses meninos por aí, diga para eles voltarem, eles virem para a escola, tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe, amados, em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus. Quando a gente diz que o irmão Júnior e a irmã Edinés são visitantes, é da escola bíblica, porque depois de três aulas se torna um aluno, mas eles já congregam aqui, tá bom, irmãos? Amém. Glória a Deus. Nós estaremos recebendo nossos irmãos diante da igreja em breve, fazendo uma oração, mas eles já fazem parte desta família, a Renovação do Zemir, né? Amém? Vamos orar e agradecer ao nosso Deus, maravilhoso Deus e Pai Celestial. Aleluia. Muitíssimo obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar aqui na sua presença, Senhor, para aprender mais de Ti. Espírito Santo continua a nos ensinar, nos mostrar, nos revelar a Tua vontade em tudo nas nossas vidas, Senhor. Abençoa nossas crianças, abençoa os jovens, adolescentes, abençoa cada família, Pai. Em nome de Jesus, nos dá o crescimento, ó Pai. Pedimos a saúde daqueles que estão enfermos, que o Senhor Deus venha repreender todo o mal. Em nome de Jesus Cristo, opera, Senhor, para a glória do Teu nome. Senhor, nos leve em paz e segurança aos nossos lares. Nos livre de todos os males, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Te agradecemos, Pai. Amém. Oh, glória! Vamos orar pela irmã
Vem cá, irmã, vovó. Olha aí. Glória a Deus. Quantos anos? 7 anos. Amém. Quer falar alguma coisa? Não? Amém. Vamos orar, né? Maravilhoso Deus. Nós oramos agora pela tua filha, Senhor, que as tuas mãos poderosas sejam com ela. Dê a ela muitos anos de vida, muita saúde, livre de todos os males desta vida. Que ela seja uma bênção para ti, Senhor Jesus, todos os dias da vida dela. Amado Deus, continua dando a esta criança este amor, esta alegria de estar na tua casa, de aprender de ti, ó Pai. Abençoa os seus pais, abençoa, meu Deus, toda a família em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Pai. Amém, Jesus. Parabéns. Glória a Deus. Ô, glória. Tem mais uma bênção aqui, irmão. Diácono Júnior e a irmã Edinete estão fazendo aniversário de casamento hoje. Vem cá, vamos orar. Vem aqui, vamos agradecer a Deus, né? Pelo milagre, né? O casamento, a permanência é um milagre, amém? Glória a Deus, que não é fácil. Mas os servos de Deus estão aqui. Parabéns, Diácono Júnior. Coisa boa, né? Amém. Parabéns. Quer falar alguma declaração para a mulher? Paz, os irmãos... Não, deixa eu olhar primeiro para a igreja. A igreja está olhando para mim dizendo, esse irmão é um herói. Puxa as ardinhas para nós. Glória a Deus. Não, irmão, só tenho a agradecer a Deus, né, irmão? É como o pastor Vicente disse, eu já faço parte desse ministério, não da agora. Nós somos amigos de muitos anos, né? Antes do pastor, estou tomando tempo aqui, mas rapidinho, irmão. Antes do pastor Vicente estar por aqui, eu já fazia parte desse ministério com o pastor Martins lá naquela época, antes deles dois aqui virem para cá. Eu já ajudava o pastor Martins na época, numa coisa e em outra. Aí depois ele aqui veio, né? E continuou a amizade entre nós. Eu me congregando na Ressuscitada, e sempre que eles precisavam, ligavam para mim. E quando eu precisava também, eu aperreava ele aqui. Tá bom? Então nós somos amigos de muitos anos. Eu já me sinto daqui, mesmo sem um pastor me apresentar, que eu estou me congregando agora aqui, eu já me sinto daqui de casa de muitos anos. Apenas eu estava servindo a Deus em outro ministério. Mas nós somos amigos de muitos anos, né, pastor? Obrigado. E eu quero agradecer, né, irmão? Hoje nós estamos completando 36 anos de casado, né? Essa mulher, Deus preparou essa mulher para mim, né? Foi um presente que Deus me deu. E nós vamos caminhar junto aqui até o dia que Deus separar. Hoje nós estamos fazendo 36 anos de casado. Temos um filho de 35 anos, o outro, o Roberto, tem 33 e o outro tem 31. Somos 3 filhos homens, já temos 3 netos, 3 netas, né? Foi 3 homens e agora 3 netas, né? Então tudo isso é vitória, né, pastor? De Deus. Não quero tomar muito tempo, porque os irmãos, né, querem ir para casa. Quero só agradecer, pedir ao pastor que ore por nós agora aqui, né? Mas é uma bênção, irmão. Essa mulher é uma bênção na minha vida, amém? Vale alguma coisa aí, filho, para alegrar meu coração? Aleluia. Eu saio da igreja com a paz do Senhor, amém? Só tenho a agradecer a Deus, né, por este momento, que é bem especial, essa dádiva do Senhor, né, de construirmos uma família. E eu agradeço muito ao Senhor Jesus por ter me dado este varão. Aleluias. Sabemos que a convivência, podemos dizer que não é fácil, né? Porque temos os nossos, muitas vezes, coisas contrárias, pensamentos contrários, mas o Senhor sempre tem nos trazido, permanecermos juntos, para a honra e a glória do Senhor. Amém? Parabéns ao casal. E estou muito feliz de poder ter vocês conosco. Amém, igreja? Levante as mãos, vamos agradecer a Deus. Pai maravilhoso, muitíssimo obrigado, Senhor, pela vida dos teus filhos, pelo Senhor ter unido eles nesses laços matrimonial, que eles continuem sendo exemplo como servos do Senhor, como esposo e esposa,
Que o Senhor abençoe eles e o fruto que o Senhor deu a eles, seus filhos, agora netos. Pedimos muitos anos de vida para eles. Pedimos que esses laços matrimoniais, meu Deus, sejam sempre guardados e protegidos no coração deles por Ti, Pai, para que eles continuem sendo essa bênção. Que o Senhor te abençoe, minha irmã. O Senhor te abençoe, meu irmão. Que as mãos do Todo-Poderoso sejam com vocês e que vocês continuem amando um ao outro. Este amor seja renovado todo dia. Que o Senhor continue enchendo o coração de vocês da graça de Deus, para suportar um ao outro e cuidar um do outro todos os dias de vossas vidas. Sejam abençoados em nome de Jesus. Nossos parabéns. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Mãe Rita também tem muita coisa para falar, mas só depois. Vamos orar. Obrigado, Pai, por este momento especial, maravilhoso na Tua presença. É com muita alegria que nós celebramos neste momento esta bênção na vida dos Teus filhos. Que o Senhor abençoe cada lar, cada família, que nós possamos em paz, em segurança aos nossos lares. Nos abençoe em nome de Jesus, Pai. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém. Gloriosa paz do Senhor.